Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021, e nós vamos juntos novamente fazer a leitura do nosso livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística sobre as lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Hoje nós estamos na lição 294, que declara: o meu corpo é uma coisa totalmente neutra. A nossa heroína está aqui se olhando no espelho com o cachorrinho dela, e ela se olha no espelho com um belo sorriso, né? Se sentindo muito feliz por ter o corpo que tem, né? Vamos entender já já como é essa coisa de o nosso corpo ser algo totalmente neutro. Como é isso? Vamos aos nossos comentários. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. Esse corpo no qual você se encontra é uma das grandes responsabilidades dessa experiência tridimensional, não é mesmo? O corpo parece ser o que causa a você tantos problemas. Esse corpo é muito gordo. Esse corpo esse corpo é gordo demais. Esse corpo é magro demais. Esse corpo aleatoriamente fica doente e aparentemente morre. Bem, o seu corpo nunca está vivo. Agora, isso parece uma coisa estranha de se dizer, mas você é a força que anima o seu corpo. Então, vou repetir. Você é a força que anima o seu corpo. O espírito é a força que anima o corpo. O corpo em si e por si não vive. Você, né? Você, enquanto espíritos, animamos esse corpo. Sem você dentro dele, o seu corpo é um cadáver. A minha professora de Um Curso em Milagres, ela sempre usava esse exemplo com a gente. Sempre. O seu corpo não tem vontade, né? Vontade própria, poder próprio. O seu corpo não tem desejos próprios. O seu corpo faz apenas o que você pede a ele que faça. E ele é verdadeiramente neutro nesse sentido, porque o seu corpo não tem mentalidade própria. Você tem muitas histórias na sua sociedade sobre os instintos, hábitos e vícios, como se o seu corpo governasse a sua mente, a mente. Isso não é verdadeiro. A mente governa o corpo, o espírito governa o corpo. E é importante que você não culpe o seu corpo por nada. Alguns dos seus sentimentos mais profundos e escuros de ódio, né, pelo corpo, rejeição pelo corpo, de desprezo, de aversão pelo corpo, ou melhor, desculpe, eu traduzi errado. Alguns dos seus mais profundos e mais escuros sentimentos, mais sombrios sentimentos, são aqueles de desprezo pelo corpo, de ódio pelo corpo, de aversão pelo corpo, de desconfiança em relação ao corpo. O corpo faz apenas aquilo que você pede a ele que faça. O corpo come a comida que você pede a ele que coma. Percebam isso, tá, gente? Isso traz uma consciência que é muito forte, é muito profunda, né? Então, o seu corpo come o que você diz a ele para comer, né? O seu corpo viaja para onde você pede a ele que viaje. Nesse sentido, ele é inocente. Pare de atacar o seu corpo, pare de julgar o seu corpo e considere a parte de si mesmo que é quem toma a decisão, o tomador de decisão.
É exatamente aí onde a cura precisa ter lugar, na mente que está tomando decisões, né, que não são saudáveis. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos falar com vocês novamente amanhã. Muito bem. Que lição forte, né? Então, o corpo, de acordo com o entendimento de um curso em milagres, ele é absolutamente neutro, né? Ele não é bom e ele não é ruim. Ele pode ser utilizado para os planos do ego, ou ele pode ser utilizado para os planos de Deus para a salvação. Vou ler a nossa lição, tá? Então, estamos na lição 294. O meu corpo é uma coisa totalmente neutra. O meu texto. Sou um filho de Deus. Posso ser outra coisa também? Deus criou o mortal, o corruptível? Que utilidade tem para o amado Filho de Deus algo que tem que morrer? E, no entanto, uma coisa neutra não vê a morte, pois nela não são investidos pensamentos de medo e nele é dado ser um travesti do amor. A sua neutralidade a protege enquanto tiver utilidade, né? E mais tarde, sem um propósito, ela é deixada de lado. Não está doente, velha ou ferida. Simplesmente não tem função, é desnecessária e deixada de lado. Que hoje eu não a veja como mais do que isto, algo que é útil por algum tempo e próprio para servir, para manter a sua utilidade enquanto lhe for possível servir, e em seguida ser substituída por um bem maior. O texto, as nossas linhas de prática, a nossa oração. Pai, o meu corpo não pode ser teu filho. Por quê? Porque morre, porque é corruptível, porque envelhece, porque morre, porque muda. Então, não é criação de Deus, né? É criação do ego. É mais ou menos como se eu hoje fosse brincar lá no meu videogame e eu fiz o meu avatar para brincar no Xbox, né? Aquele corpo não é real, né? Nessa analogia, eu que estou aqui no sofá, sentada no sofá jogando no Xbox, sou o ser real e aquele é o meu boneco do jogo, né? O meu avatar do jogo. Então é a mesma coisa. Nós aqui, esse corpo tridimensional, ele não é real, ele é o avatar do jogo. Ele é o avatar que tá brincando no playground do ego, tá? Então vou ler novamente que eu saí um pouco fora aqui. Pai, o meu corpo não pode ser o teu filho. E aquilo que não foi criado não pode ser nem pecador, nem sem pecado, nem bom, nem mal. Não foi criado por quê? Porque não foi criado por Deus. Então não tem realidade, não tem existência verdadeira, tá? Portanto, que eu use esse sonho, né, quer dizer, esse corpo aqui tridimensional, para ajudar o teu plano de despertar-nos de todos os sonhos que fizemos. Já vou explicar isso. Deixa só eu ler o outro textinho aqui, deixa eu ver quanto tempo ainda tem. Né? Então, peraí, só deixa eu ler o outro textinho também, que vale a pena. Meu corpo é uma coisa totalmente neutra. As criações de Deus são uma extensão dele mesmo. Deus não criou algo que é mortal, no sentido de que pode morrer, e corruptível. O corpo, como todas as coisas na nossa mente delirante, que a nossa mente delirante, quer dizer, a mente do ego, imaginou, é neutro. Algo é neutro quando não tem a capacidade de impactar ou mudar outra coisa. Apenas a mente e não o corpo é dotada de poder criativo. Apenas a mente tem o poder de causar, apenas a mente é causativa. A neutralidade de um item, como o corpo, protege esse item enquanto ele tem um uso ou propósito, uma utilidade ou propósito. Nosso corpo é uma ferramenta, um equipamento de comunicação, um dispositivo de comunicação neutro. O corpo serve como um receptáculo neutro nesse playground, né? nessa escola do tempo e espaço, quer dizer, da terceira dimensão. Essa plataforma do jogo, esse tabuleiro do jogo, fornece experiências que demonstram o que a nossa mente valoriza e deseja nesse momento atual. Quer dizer, o nosso mundo mostra o meu mundo agora mostra o que eu valorizo e o que eu desejo nesse momento,
da minha história. E vocês, a mesma coisa. Por causa da neutralidade do corpo, o Espírito Santo pode usar o corpo para auxiliar no nosso redespertar para a verdade a respeito de quem realmente somos. Para o nosso ego, o propósito do corpo é ser uma forma concreta de medo, quer dizer, ele mostra a nossa aparente separação, né? Para o Espírito Santo, o propósito do corpo é ajudar a ensinar, a demonstrar o que é o amor na forma. Após o corpo ter servido ao seu propósito nesse processo de aprendizado, ele é deixado de lado para ser substituído por um bem maior, à medida em que você avança ao longo do seu próprio perfeito caminho para o redespertar. O corpo é uma ferramenta neutra que permite que o abstrato conheça a si mesmo e seja o amor na forma, que é isso que nós somos amor. Quando a gente tem um corpo, então a gente é amor na forma tridimensional. A nossa mente egóica erroneamente confere poder criativo ao corpo, um poder criativo que ele não possui. Agora, o corpo aparenta ser a fonte para o medo, a origem do medo. O corpo não é real e não tem capacidade de fazer você feliz ou triste. Ele é meramente um veículo de serviço que eventualmente deve ser substituído quando a sua vida útil terminar. Apenas a sua própria mente tem o poder criativo de interpretação, de fazer um item neutro aparentar, roubar a sua paz ou fazer você feliz. A sua mente, e não o seu corpo neutro, dá origem a todas as suas experiências. Então, gente, essa é uma lição difícil, tá? Essa é uma lição bem difícil de compreender. Antes de comentar, eu vou ler para vocês só a notazinha da Helen Schucman, que é bem interessante, né? Então, assim, o que o Espírito Santo nos pede é que usemos o nosso corpo como para comunicar o amor, para comunicarmos o amor para os nossos irmãos. E dessa forma, então, o corpo fica a serviço do plano de Deus para a salvação. Então, eu tenho muito pouco tempo para comentar essa lição. Então, a chave da prática aqui é você não se identificar com o seu corpo. Tá? Você não é esse corpo, você tem um corpo assim como você tem uma roupa ou como você tem um carro. Você vai deixar de cuidar bem dele? De forma alguma, você vai cuidar dele da melhor forma possível. Mas é muito importante que você entenda que o seu corpo não é você. Ele é apenas a sua forma de expressão na terceira dimensão, na qual a sua consciência está nesse momento, né? E estamos todos juntos enquanto humanidade evoluindo para a consciência de quinta dimensão. Né? Então, isso é muito importante. E uma coisa muito importante que ele fala aí é que os vícios não são do corpo, os vícios são da mente, né? Então, isso a neurociência já está comprovando, né? A nossa mente, quando se vicia em alguma coisa, né? Ou, por exemplo, se você se alcooliza, se você é um usuário de álcool, o que você faz? A sua mente está se sentindo tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, os seus pensamentos são tão negros que você precisa se anestesiar. E aí, quando você bebe, você tem uma total modificação da sua química cerebral. Você tem o desligamento da produção de alguns neurotransmissores e o ligamento, digamos assim, o início do processo de produção de outros neurotransmissores. Então, o vício sempre está na mente. Então, para se libertar do vício, você vai precisar, sim, curar a sua mente, curar os seus pensamentos de ódio contra você mesmo, né? E eu já tive a oportunidade de contar para vocês aqui que tem um autor de Um Curso em Milagres que eu amo, que é o Jan Polsky, e que ele fala que com 6 meses de prática dos exercícios de Um Curso em Milagres, ele se libertou completamente do alcoolismo. Eu vou ver se dá para fazer outro vídeo ampliando esses comentários, tá? Mas não prometo. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos novamente amanhã.